Olá, muito bom dia, prezado ouvinte. Graça e paz. Muito bom começar mais um dia na presença de Deus e uma semana, que se inicia, e como é bom a gente contar com o cuidado, com a direção, com as expressões da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus esteja te abençoando juntamente com sua família e que todo o propósito e a vontade de Deus se estabeleça no meu coração e no seu coração. Eu sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão, e é sempre uma alegria e um prazer ter a sua companhia. Estamos diante da celebração da festa, do aniversário do menino Jesus. Esta data é muito querida, muito amada entre nós cristãos, e o nosso coração se volta a entender o propósito de Deus e as razões que o Senhor nos dá para celebrarmos o nascimento de Jesus. E eu quero me utilizar hoje do Cântico dos Anjos, que é um cântico muito pequeno, mas profundo, é curto, mas extremamente contagiante. O que se ouve do coral celestial é que há dois propósitos fundamentais na vinda do Filho de Deus ao mundo. Dois propósitos principais para a existência do Natal, a saber, conforme nos diz Lucas 2,14, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. A primeira razão, então, está aqui apresentado, que é glorificar a Deus. A glória que sobe do homem a Deus, da terra ao céu. Uma vez o homem redimido, transformado, ele glorifica o nome do Senhor. E a segunda razão é a paz que desce de Deus ao homem, do céu à terra. Uma vez que a paz é restabelecida no coração do homem com Deus, a inimizade é desfeita, ele então louva, ele glorifica ao Senhor. Então vamos analisar esses dois propósitos, cada um separadamente. Primeira questão aqui é a glória a Deus nas alturas. Prezado ouvinte, o nascimento de Jesus Cristo, que é a chegada do menino Deus ao mundo, estava destinado a ser a maior revelação da glória de Deus no céu e na terra, a ponto de as alturas, os seres que vivem ao redor do trono celestial, regozijarem-se, alegrarem-se ainda muito mais do que antes. Glória a Deus nos mais altos céus. Quero destacar algumas vinhetas da glória de Deus em Cristo. A primeira delas é que na pessoa de Cristo, os seres humanos veem a expressão exata do glorioso ser de Deus. Ou seja, é através de Cristo que nós vemos, nós enxergamos a majestade, a grandeza, o poder do nosso Deus. Então, Cristo veio revelar, esta expressão exata de quem é Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus. A outra coisa importante é que na vida de Cristo, as pessoas descobrem a que ponto Deus é capaz de amar. Ou seja, conforme diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é em Cristo que nós descobrimos a grandiosidade, o extraordinário amor de Deus por cada um de nós. Mas também na morte de Cristo todos constatam a justiça irrevogável de Deus. Ele é justo e também justificador. Ou seja, aquele que não tem pecado, se fez pecado por nós para pagar a nossa pena, a nossa culpa, a nossa dívida diante de Deus. Então ele assumiu o meu e o seu lugar. Na morte de Cristo, então esta justiça se faz presente e é a única que pode revogar o pecado que existe no nosso coração. Também na ressurreição de Cristo, todos contemplam o glorioso poder de Deus. Por quê? Porque a morte era a última inimiga a ser vencida. E Jesus então manifesta o poder vencendo a morte. Então não há mais nada que nos impeça, de chegar a Deus e desfrutar da certeza da vida eterna
porque, como diz Paulo, onde, ó morte, está a tua vitória? A vitória, ela foi conquistada por Cristo. Mas também na promessa de Cristo, todos aprendem do encorajamento e do empoderamento de Deus aos filhos entristecidos e fracos. Por exemplo, em João 14, nós vemos que há a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1:8 também, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós recebemos coragem e força para nos manter dentro do propósito de Deus e fazer com que o plano que Deus tem estabelecido para a humanidade seja exercido pela sua igreja. Então, amado ouvinte, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou ao céu para que Deus fosse glorificado nas alturas, para que a glória subisse da terra ao céu, e esta é a razão do Natal, a glória de Deus. Mas uma segunda razão vemos nesse pequeno trecho do Cântico dos Anjos: paz na terra aos homens. Além de ser a maior revelação da glória de Deus no céu e na terra, o nascimento de Cristo traz paz aos homens, que um dia encherão toda a terra com justiça e paz. Isaías 9 diz que o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará, e eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Pois um menino nos nasceu e um filho foi nos dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Então, conforme nós vemos, Cristo veio para estabelecer a paz. E a quem essa paz se estende? Os anjos são claros em dizer que ela se estende àqueles de quem Deus se agrada. Apesar dessa paz ser oferecida a todos os homens, no convite de Jesus em Mateus 11:28, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente aqueles que recebem, ou seja, aqueles que creem na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, creem que aquilo é o suficiente para o relacionamento com Deus, é quem Deus concede o seu favor. Em Mateus 11:27-30 diz: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém verdadeiramente conhece o Pai se não for pelo Filho, e a quem o Filho escolhe revelá-lo. Por que então recebe a paz somente aqueles de que Deus se agrada? Porque se o Pai, pelo Espírito Santo, nos leva a Cristo, nós jamais seremos capazes de ir a Ele por nós mesmos. João 6,36 diz: mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Amado ouvinte, Deus é gracioso, não apenas por nos ter enviado Jesus, mas também por nos ter levado a Ele, com a graça irresistível. Jesus ilustra bem o que os anjos disseram quando ele estava instruindo os 70 que seriam enviados. Em Lucas 10:5-6 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Então a oferta de paz se estende a todas as casas, mas só a recebe aqueles a quem o Pai a concede. A paz repousa sobre os filhos da paz. Em João 10:25, o seguinte diz: Jesus lhes respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizam em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-los da minha mão.
pois o meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Então, como é que a gente pode saber se você ou se alguém é gente da paz? Todos os que creem em Jesus são filhos da paz. Portanto, creia, confie, e sobre você repousará a paz. Pregue a todos quantos crerem, esses receberão a paz. Mas o que significa esta paz? O que esta paz representa na minha vida e na sua vida? Quando a gente olha para as Escrituras, nós descobrimos que a paz anunciada pelos anjos se resume a 3 relacionamentos: a paz com Deus, a paz com nós mesmos e a paz com os outros. A paz com Deus está registrada em Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Então, uma vez reconciliados com Deus, a paz com Ele está restabelecida. Mas temos a paz por nós mesmos. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Não é assim, prezado ouvinte? Nós muitas vezes nos preocupamos, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, queremos ir na nossa força, mas aqui a palavra diz: não viva preocupado com coisa alguma. Leve o seu pedido a Deus e agradeça por tudo que Ele já fez, e então você experimentará a paz de Deus no seu coração. Mas também temos a paz com os outros. Romanos 12, 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. E é o que os anjos cantaram: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de quem Deus se agrada. O cântico dos anjos revela porque existe o Natal, a glória de Deus e a nossa paz. E como receber esta paz e ao mesmo tempo glorificar a Deus? Paulo respondeu em Romanos 15, 13, que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Então, amado ouvinte, é crendo nas promessas de Deus para nós, em Cristo, é que nós recebemos paz e glorificamos a Deus nos mais altos céus. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, nós temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e com alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Que Deus possa te abençoar com paz, e a Deus toda a glória nos mais altos céus. Que possamos realmente expressar isto neste Natal, que nós realmente temos a paz de Deus na nossa vida e que nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ter um feliz e abençoado Natal. Amém.